Nesse vídeo eu irei explicar sobre a aplicação Cardio Surgery Illustrator, uma aplicação mobile desenvolvida tanto para estudantes de medicina como para pacientes que possuem alguma doença cardiovascular. Bom, assim que a gente seleciona aqui a parte do paciente, a gente tem um formulário, onde nesse formulário a gente vai preencher um diagnóstico que o paciente já possui. Então o paciente tem um diagnóstico, porém não entende esse diagnóstico de uma forma muito clara. Então a gente vai preencher de acordo com os dados que o paciente possui, para que o aplicativo possa mostrar para ele de uma forma mais transparente qual a doença que ele possui. Estou aqui preenchendo já com algumas informações para chegar já à parte principal. Tá? Não é obrigado ele responder tudo também aqui do formulário. Bom, a gente chega aqui na pergunta principal, que é qual é a sua condição cirúrgica diagnosticada. A depender de como ele responder isso aqui vai influenciar diretamente em como o aplicativo vai se comportar para ele, né? Qual a doença que ele possui. Então a gente mais à frente exibe um coração clicável e esse coração ele se adapta a depender de qual doença o paciente possui. Tá? Então eu coloquei que ele tinha valvopatia mitral, tá? E eu vou preencher aqui mais algumas informações. Até que eu finalize e eu chego nessa tela aqui do coração dele. Aqui ele vai ter um ponto clicável falando sobre a válvula mitral, que é o problema que ele possui, ou seja, os problemas na válvula mitral e também quais são os fatores que causam problemas na válvula mitral, os fatores de risco, tá? E também possui um estilo de vida que esse estilo de vida é muito baseado no IMC dele. Então, a depender do IMC dele, a gente vai ter dicas sobre a alimentação, os fatores de risco dele possuir esse IMC e também dicas de estilo de vida. Indo aqui para a parte do assistente, a gente também desenvolveu um assistente utilizando o RASA, onde esse assistente a gente treinou ele para responder perguntas, principalmente sobre perguntas cardiovasculares, sobre o âmbito da cardiologia, tá? Eu posso perguntar para ele, por exemplo, o que é ECG, e ele vai me explicar sobre o eletrocardiograma. Tá carregando, pronto. Falou para mim o que é o eletrocardiograma, uma breve descrição. Também posso pedir para ele falar sobre exercícios físicos, tá? Então me fale sobre exercícios físicos. Ele também vai trazer uma explicação falando sobre exercícios físicos. Aqui na parte de comunidade é onde o paciente pode interagir com outros pacientes. Então eles podem criar um fórum com um tema e um título. Nesse caso aqui a gente tem alguns fóruns, por exemplo, como saúde do coração, algumas perguntas sobre como está a sua saúde do coração. E tudo de forma anônima para preservar o anonimato dos pacientes, para que eles tenham essa questão da privacidade deles e do anonimato, tá? Vindo aqui para a parte de mais. A gente tem também a parte de clínicas próximas, que pega a localização do usuário em tempo real. Nesse caso aqui, tá pegando aqui onde eu moro, que é em Baturité. Perguntas frequentes também, que é uma espécie de FAQ, para ele registrar consulta. Isso aqui é no caso quando o paciente já possui uma consulta e ele precisa registrar para poder, quando chegar o dia dessa consulta, né, quando estiver mais perto, o aplicativo notificar ele. E também uma parte de notificações, onde ele vai receber notificações de bons hábitos. Por exemplo, receber a notificação que ele vai poder marcar sobre se ele já praticou exercícios físicos hoje, se ele bebeu água, se ele se alongou, se ele comeu uma fruta. Agora vindo para a parte do estudante, quando ele clica aqui ele pode realizar login, então eu vou colocar aqui uma conta que já está cadastrada. E também pedir para ele colocar aqui a senha dele, né? A senha bem simples. E aí o paciente vai realizar login. E aqui na parte do estudante ele pode realizar estudos relacionados a algum módulo, tá? Então, por exemplo, sobre fundamentos do coração, aqui vai ter um módulo onde ele pode estudar, que vai ter uma breve explicação do que se trata, o módulo que ele está estudando. Vindo aqui para a próxima, ele vai ter um quiz, onde nesse quiz ele vai responder algumas perguntas. E ao final ele vai ter o resultado falando para ele quais foram os resultados dele ao quiz. Ele pode voltar aqui para Home e aqui já tem o último módulo que ele realizou, o estudante. Ele também pode favoritar um módulo, né? Aqui já tem o módulo favoritado. E também pode filtrar um módulo. E aqui na parte de configurações ele também pode alterar dados como o perfil dele, como o nome, o e-mail dele, colocar modo escuro, modo claro na aplicação, alterar a sua senha, né? Ele pode recuperar a senha com o e-mail dele, recebe um código de 4 dígitos e em seguida ele valida esse código aqui para mudar a senha.
e também ele pode realizar logout na aplicação. Tá? E aqui também ele pode recuperar a senha por aqui e também se cadastrar.